Este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo aqui sobre as nossas edições anteriores, para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar nas suas redes sociais e também acompanhar aqui as nossas novidades no Facebook, Twitter, no WhatsApp e também no YouTube. E o número de lares brasileiros conectados à internet ultrapassou os 32 milhões de domicílios em 2014. Pela primeira vez, 50% das casas estão conectadas. Os números são da pesquisa CETIC Domicílios, que é realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Foram ouvidos moradores de 19 mil domicílios em mais de 350 municípios em todo o Brasil entre outubro de 2014 e março de 2015. A pesquisa revela também que mais de 81 milhões de pessoas acessam a internet pelo celular. Mas e aí, o que esses números significam para a economia, para as relações sociais e para a nossa cultura? E que mudanças no comportamento da população podem determinar? Bom, para responder a essas perguntas, vamos conversar agora com o consultor de tecnologia do canal Futura que está aqui ao meu lado, Beto Largman. Bem-vindo mais uma vez à Conexão. Bem, prazer Tudo bom? Estar aqui. Prazer. Bom, esse número de acesso à internet pelo celular, a gente tem visto aí que tem crescido a cada ano. A tendência é essa mesmo, do mobile substituir o computador físico como esse aqui? Isso é, a tendência é as vendas de computadores estão se estagnando e as de smartphones e tablets estão aumentando. A de tablets nem tanto, mas o smartphone continua muito forte e o smartphone hoje é tão poderoso que ele está sendo o computador principal da casa para muitas famílias. Agora não vai acabar substituindo totalmente, né? Tem funções no trabalho, por exemplo, para os estudos, o computador ainda vai ter, né, aí a prioridade, a gente acha, ou não? Ou pode acabar sendo substituído? Está mudando, e já existem smartphones com telas maiores. Tem muita gente que já está conseguindo fazer trabalho e ser produtivo somente com um tablet ou smartphone. Eu acho que os computadores, que já não são mais os de mesa, agora são os notebooks, né, e laptops, vão ficar restritos ao mundo corporativo. É minha opinião. Bom, em relação à questão da inovação, né, a tecnologia tem avançado tanto, mas o Brasil ainda não cria tanta tecnologia, né? A gente importa muita coisa, não só em relação aos hardwares, mas os softwares também. A gente tem um potencial grande para crescer ainda nessa área. Infelizmente, a gente está lá atrás num ranking de inovação que foi feito pela Bloomberg. Esse ano, entre 50 países, nós estamos em 47º, somente atrás de Marrocos, Argentina e África do Sul. Isso é muito ruim, né? Porque a gente tem ilhas de excelência, por exemplo, engenharia aeroespacial, aeronáutica, a Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo. A gente tem o Embrapa, um centro de pesquisas, né, ligados à indústria agropecuária. Então, agora o nosso número de patentes, né, é muito pequeno, o número de pesquisas ainda é muito pequeno. Isso tem que melhorar, tem que ter um sistema, né, uma maior envolvimento do governo em políticas públicas para tirar a gente desse lugar aí tão ruinzinho lá no final, né? Agora, para criar inovação é preciso investimento em educação e infelizmente a gente viu aí 2015 com uma série de cortes no orçamento do Ministério da Educação, ou seja, 2016, acho que esse investimento ainda não vai acontecer assim de forma tão substancial, né? E tem que ver como é que de que maneira transformar esses investimentos em real resultado, né? Então, as tecnologias estão aí para isso, elas podem ajudar, claro que elas não substituem os professores, mas a gente já vê algumas iniciativas, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, em que se utiliza o smartphone, que está com todo mundo, está com o professor, está com o aluno, está com os pais. Então, tem plataformas em que os alunos, os pais e os professores se comunicam, aulas de história que você pode usar o georreferenciamento para você descobrir lugares interessantes, lugares históricos de uma cidade, por exemplo, aula de geografia, aula de português, você pode hoje filmar em HD, em alta resolução e editar no próprio smartphone. Então, existe um caminho muito grande, games educativos. Então, acho que isso pode ser uma maneira da gente ganhar mais velocidade nessa integração a esse mundo mais inovador, digamos assim. Porque a gente percebe um grande distanciamento, né, entre a expectativa do jovem em relação à escola e o que a escola de fato oferece no dia a dia. Então, já aproveitar o potencial dessa maquininha que está no bolso ou na mochila de toda a garotada
para a educação poderia ser esse salto, como você está dizendo. Exatamente. Já tem iniciativas bem bacanas, mas elas têm que ser mais difundidas e abrangerem o país como um todo, né? Agora, a pesquisa que a gente mencionou no começo do programa também revela aí que ainda existem mais televisores do que celulares nas casas, mas também ao longo desse último ano a gente viu muito, né, a migração de conteúdos aí só aqui da tela da TV também para as telas menores. Como é que você vê essa tendência de produção de conteúdo e também de consumo de conteúdo e produção mais de uma forma mais ampla, né? Qualquer um pode criar também, divulgar seu material aí pela web. Isso está revolucionando, né? A indústria, acho que estão numa fase de experimentação, a indústria de entretenimento, de informação está se adaptando, os veículos de mídia, uns se mantêm a um sistema que eu acho que está em vias de acabar, mas outras estão correndo atrás e fazendo com que essas novas tecnologias sejam tanto utilizadas dentro das redações e fora, pessoas estão produzindo e sendo de alguma maneira absorvidas pelos grupos de mídia. Isso é bastante interessante, o jornalismo cidadão, isso nunca foi tão fácil você criar imagens, gravar imagens de acontecimentos, mas isso tudo tem que passar por uma editoria, por uma curadoria, né, de pessoas profissionais, né? Mas também tem surgido uma série de experiências em relação ao financiamento coletivo, né? Esse contraponto também aos grandes grupos de comunicação. Então você coloca uma plataforma ali, quer fazer uma reportagem sobre tal assunto e o crowdfunding, como é chamado, né? As pessoas dão dinheiro, uma verba para aquele produtor independente poder criar também sua reportagem autoral. Isso, financiamento coletivo é uma ferramenta maravilhosa que tem muito a ver com esse mundo que estamos vivendo, com essa nova realidade e está sendo utilizado para a criação de filmes, de shows, música, enfim, é um universo que vai ainda dar muita coisa bacana para a gente, né? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui na internet para você de casa um site onde você encontra na íntegra a pesquisa que a gente mencionou aqui, TIC Domicílios aí em relação a tecnologias da informação e da comunicação, e tem todos esses dados aqui em relação ao número de celulares no Brasil, quantas casas têm acesso à internet, em relação também aos tipos de conexões, se é por Wi-Fi, se é por banda larga, e ainda tem uma pequena parcela que ainda utiliza no Brasil aquela boa e velha internet de escada, né, Beto? Que ainda não chegou a banda larga em grande parte do país. Esse é o grande desafio. Acho que os grandes centros já estão super bem atendidos em relação à banda larga. Agora, esses 50% dos lares, né, que essa pesquisa mostra, estão certamente mais dentro dos grandes centros. Então, isso no Brasil e no mundo é um desafio que deve ser enfim, tem que se correr atrás de melhorar, porque só assim a gente vai ter essa inclusão realmente universal, né? Muito bacana. Bom, nosso tempo aqui já acabou, mas a gente volta numa próxima a conversar outras vezes. Obrigado, Beto. Um abraço. Valeu. Bom, na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui e vamos arriscar um balanço no ano de 2015 no plano internacional. Pois é, foi um ano bem difícil, em que atentados com supostas motivações religiosas dominaram boa parte do noticiário. O Estado Islâmico, por exemplo, somou aí a violência habitual dos grupos terroristas à utilização intensiva da internet e das redes sociais. Então, esse é o nosso papo aqui no próximo bloco. Não perca essa discussão, voltaremos logo mais com o último bloco do Conexão Futura de hoje. Até já!